E é isso aí, pessoal. É importante lembrar o solstício de inverno, né? O que significa isso? Significa que a partir dos próximos 3 meses, a gente vai ter mais dias com noite do que dias com luz. Então, assim, no período do dia, eu vou ter mais dias sem sol, né? Sem a luz solar, e menor tempo com luz solar. Isso vai fazendo a gente diminuir um pouco o nosso metabolismo, ele vai ficando um pouco mais frágil, mais devagar. Para alguns lugares, principalmente lugares onde tem mais frio, né, no sul, sudeste, algumas regiões nem tanto, mas né, mais para o sul, sudeste, a gente tem essa queda de temperatura. E aí, quando tem essas quedas de temperatura, é importante a gente lembrar que a gente precisa se cuidar, né? Principalmente a nossa saúde. Saúde é algo que é muito importante, às vezes a gente pensa muito em prosperidade e a gente fica pensando, quando eu ganhar meu 500 milhão, quando eu ganhar o meu 1 milhão, quando eu ganhar meus bilhões, enfim. Só que você pode ter todos os bilhões que você quiser. Se você não tiver saúde, você não vai poder usufruir do que você constrói como valor. É claro que valor é importante, ninguém está falando que não, porque hoje a gente só sobrevive porque a gente tem essa moeda de troca. Mas não quer dizer que isso seja a coisa mais importante ou que deva balizar a sua percepção de prosperidade, né? Então, uma das coisas muito importantes que a gente precisa lembrar é que a gente precisa ter saúde. E, aliás, né, a gente está acompanhando aqui no Instagram e entrou a Selma Coça. A Selma Coça é uma parceira muito bacana, né? Principalmente, às vezes, os programas. Ela já veio aqui uma vez falando sobre saúde integral. Então, depois dá uma olhadinha lá no site dela, que ela fala bastante sobre saúde integral. É o @Selma Coço, Instituto Selma Coço. E ela fala muito que a saúde, quanto mais a gente trabalha sobre o aspecto de melhorar, né, de trabalhar antes da doença, né, então de prevenção, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida do que depois que você perdeu, e aí já não tem mais como, né, ter que correr atrás das coisas, tomar remédio, enfim, fazer cirurgias, né, todo o processo medicinal que a gente conhece hoje. Mas existem muitas técnicas de prevenção, né? Uma das prevenções é o aspecto da alimentação, né? O aspecto também, né, de exercícios que você pode fazer, que podem te ajudar, né? Tem várias outras coisas que, se você procurar pessoas que trabalham prevenção na saúde, você vai encontrar bastante coisa muito legal, né? Principalmente com a Selminha, dá uma olhada lá no Insta dela, gente. Porque hoje, falando de saúde, existe um grupo dentro da egrégora da equipe Dragon Light, que são os dragões que a gente fala, né? Que são aqueles dragões que nunca tiveram aqui na Terra, são frequências de luz muito poderosas, cocriativas. Existe um subgrupo dessa linha que, para você entender quanto é importante, né, essa questão da saúde, que a gente chama de Dragon Healing. Né? Então, o que seria Dragon Healing? Seria uma equipe, uma egrégora também, né, da energia de dragão, para trabalhar exclusivamente com a saúde. E quem trabalha com essa energia é a Dragona Green. Então, Green Dragon, todos os dragões verdes, no geral, eles trabalham também no nível de saúde. E o Dragon Healing, o Dragão Green, ele fala assim: eu estou aqui para melhorar a sua saúde, energia e habilidade de autocura. Vá para um local na natureza para facilitar meu trabalho. Então, os dragões, eles lembram também que nós somos, sempre falo sobre isso, né? Mas nós somos Gaia, né? Nós somos planeta. E muitas vezes a gente começa a adoecer exatamente pela desconexão com a natureza, né? Desconexão com a nossa saúde, desconexão com aquilo que a gente traz, né, da nossa matéria, né, do que a gente é feito, né, porque basicamente quando a gente vai embora, o que fica, o corpo físico, é o corpo ligado a Gaia, né, o corpo de Gaia, o avatar de Gaia.
Então, se a gente não tem conexão com os elementos da natureza, em algum nível a gente começa a adoecer. Então, por exemplo, se a gente não tem conexão com ar puro, se a gente não tem conexão com água pura, se a gente não tem conexão com a vegetação, os níveis vegetais. Existem até estudos que falam, né, do processo calmante que é e relaxante quando você entra na floresta e deixa que os aromas e as frequências e as essências que estão nas árvores entrarem em contato com o teu campo de energia, né? Então, uma das coisas de autocura e autotratamento, né, prevenção que a gente pode fazer sempre, por exemplo, é de vez em quando estar junto da natureza. Pode ser numa praia, pode ser numa floresta, pode ser numa cachoeira. Principalmente para quem ainda vive muito, está muito em cidade, né? Está muito ligado à poluição, ou a muita questão de computador, celular. Porque no nosso campo elétrico, até nesse aspecto, ele começa a dar problema, né? Pelo magnetismo dos objetos. E começa a dar problema no nosso magnetismo pessoal também, nesse caso, né? Então, por isso é importante a gente ter esse cuidado de lembrar que a nossa saúde também está ligada à saúde do planeta, né? Então, quanto mais o planeta tem saúde, mais eu tenho saúde, né? Quanto mais eu perco saúde, né? Mais o planeta também está mostrando que ele não está legal. É bem interessante esse aspecto, né? A equipe do Dragon Healing, ele começa, principalmente no momento, quando a Ana Vidal, que é uma das co-criadoras do sistema, ela trabalhava em Londres e ela trabalhava com refugiados. Então, imagina quando chega, né, aqueles grupos de refugiados, né, muitas pessoas ao mesmo tempo, e como você pode ajudar tanta gente ao mesmo tempo, né? Então, nessa hora, foi a hora que ela pediu mais ajuda, porque realmente era muita gente, era muito difícil, estava muito complicado. E aí que desse ajuda da equipe Dragon Healing para ela. Porque havia muita gente machucada, havia muita gente angustiada, em trauma, né? Então, ela disse que naquele momento eles apoiavam muito ela, exatamente porque conseguia facilitar a capacidade dela em atender pessoas com mais agilidade, né? Isso também é uma coisa que os dragões fazem, que é acelerar um processo de cura, exatamente porque às vezes a gente demora, por exemplo, no reiki tradicional ou no healing, né, tradicional, por volta de uma hora e pouco, ali eles conseguiam tratar muito mais rápido. Então, depois disso, esse projeto ainda ficou um tempo, né, parado, e, na verdade, agora no dia 5/7, a Ana, a própria, né, que trouxe essa energia do Dragon Healing, ela vai fazer um curso, né, de um dia para que a gente possa aprender para poder cuidar da gente mesmo, para fazer esse autocuidado, junto com essa equipe que chama Dragon Healing, né? E aí você vai poder também conectar e saber como canalizar essa energia para que você também possa ajudar você e as pessoas da tua família, as pessoas do teu grupo, né? Então, se você gosta de dragão e acha que essa parte, principalmente de saúde, né, é importante para você, eu acho que é um momento bem bacana, exatamente porque ele é um tratamento complementar, ele é um processo complementar aos processos de cura que existem, né? Então, ele não substitui, mas ele pode ajudar para fortalecer, para prevenir, principalmente, né? A maior parte das terapias dessa parte, elas são mais para prevenção do que necessariamente depois que a pessoa já está adoecida, né? Então, prevenir doenças, ajudar você a sempre ter o seu campo de energia fortalecido. Então, a gente faz esse convite que vai ser no dia 5/7, para você poder fazer e participar desse trabalho que vai ser genial e bacana, né? Então, se você se interessou, manda um WhatsApp para a gente no 11 967 67 48 41,
11 96767 4841. A gente vai estar fazendo esse grupo, vai estar fazendo esse trabalho, vai ser bem interessante e fica esse convite para vocês, para que vocês possam aprender, sentir, e também são várias formas, então é por isso que a gente fala aqui, né, quando a gente começa a trabalhar essa força dos dragões, elas têm várias ferramentas, né, na verdade, e várias formas de usar essa energia, porque você imagina, o que é energia? Energia é igual, passando pela energia elétrica, você tem depois a luz, que é uma ferramenta da energia elétrica. Da mesma forma que a gente tem a energia dos dragões e a ferramenta, que é por onde passa a energia do dragão e existe algum movimento. Então, por exemplo, quando a gente usa o oráculo, existe a energia que passa pelo oráculo, e o oráculo ele faz uma frequência para você, na mandala, na essência, e também no Dragon Healing. Então, são ferramentas que usam a energia, né, emanada e trazida pelos dragões para poder fazer algum movimento, ou um movimento de cura, ou um movimento de transformação, ou algum movimento de cocriação, para que algo que está de uma certa forma possa vir de outra forma, né? Cria essa alquimia. Então, é muito interessante. Se você achar legal, vale a pena dar uma olhadinha ali no trabalho. E se você gostou também, né, manda mensaginha pra gente. Agora, vamos tirar um dragão para essa semana, para esse fim de semana. E principalmente para esse solstício de inverno, né? Para você se cuidar direitinho no inverno, não pegar gripe e nem resfriados, né? Melhorar sua imunidade. Aí vem a energia de Rainbow Dragon para vocês, que é a energia do dragão da síntese. É engraçado porque inverno também tem um pouco a ver com a energia de Rainbow, porque é como se a gente estivesse fechando o ciclo, né? Agora o ciclo das estações. E desde a primavera, que foi lá em setembro, você começou a desenvolver algo que é importante. E agora é como se você estivesse fechando um ciclo. E dentro desse fechar de ciclo, o que você aprendeu com essa situação, o que você aprendeu com as situações, o que você está deixando para trás para, né, o inverno onde eles falam, né, as folhas caem, né? Então, é quando as coisas encerram o ciclo delas para poder renascer. Então, Rainbow traz essa energia. E falando dos dragões verde, vem a dragona Emerald para vocês, que é a dragona do amor, né? Então, vai pedindo para que você desperte a sua essência amorosa e abra-se para receber e amar todos e a natureza, principalmente o universo também. Então, quando fala aqui sobre Rainbow e Emerald e Green, né? Fala muito sobre o aspecto da gente conseguir amar a nossa existência, né? Hoje em dia, por conta de todo o desafio humano que está se colocando, né? As pessoas estão com muita dificuldade de entender esse aspecto amoroso sobre a vida, né? E às vezes, quando a gente perde isso, a gente também perde saúde, né? Uma parte da nossa saúde também está conectada ao amor pela vida, ao amor por nós mesmos, a gratidão, né? A conexão com a consciência do planeta e de estar aqui e amar a sua vida, né? Então, é muito importante que a gente não esqueça, principalmente desse aspecto, de amar a nossa existência, porque apesar de termos muitas encarnações, ou vamos encarnar por muitas vezes, a experiência de ser você nessa idade, nesse momento do universo, é única. Então, você não tem como, em outra dimensão, viver a mesma experiência que você está vivendo agora. Essa experiência é única. E aí, se você não ama essa experiência, você não se permite se conectar amorosamente com essa experiência, você acaba perdendo uma oportunidade muito grande de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, exatamente porque você acaba não melhorando todos os seus aspectos emocionais, principalmente espirituais, né? Então,
a gente tem aqui uma triplicidade, né, dragônica bem importante para o nosso solstício e para nossa saúde nesse inverno. Então, vem a Green Dragon, né, que é a dragona da saúde, que vai trazer para vocês esse aspecto de melhorar suas habilidades, principalmente de autocura, e pede essa conexão mais profunda com a natureza, né? E a Emerald também é uma dragona verde, também liga à natureza, mas agora ligar a natureza com amorosidade, né? Então, às vezes a gente esquece um desafio até de amar a nós mesmos, né? Mas também de amar a nossa existência, amar o planeta, né? De gostar de estar aqui, de se sentir feliz por estar aqui, sentir feliz pela oportunidade, né? Então, os dragões verdes, ele trabalha muito o chakra cardíaco, mas principalmente no aspecto curativo. Então, tem o aspecto no chakra cardíaco que é o rosa, né? Que é o amor, mas também tem o chakra cardíaco verde, né, que é principalmente trazer esse equilíbrio, né, trazer essa estrutura para que eu possa trazer a cura, né? Então, os dragões verdes, eles sempre trabalham a nossa energia do chakra cardíaco, que é através do amor. Então, a minha cura, o meu processo de saúde, também vem com o chakra cardíaco equilibrado. Muitas vezes, quando a gente tem muitos chakras desequilibrados, um que equilibra todos, quando você põe em equilíbrio, é o cardíaco. Então, se o teu cardíaco se equilibra, pode ser que automaticamente os outros chakras se equilibram em sequência. Por isso que são os dragões verdes que estão ligados à energia do amor. E pode ver até que na questão de saúde, quando a gente fala de medicina, muitas vezes a cor verde que é associada à medicina, né? Não é por acaso. Então, assim, entender que a sua saúde, ela tá ligada a um amor muito profundo por você mesmo e pela tua vida, né? E agradecer todos os dias quando você acorda, agradecer todos os dias quando você tem ali a sua comida, quando você faz as suas refeições, abençoar as suas refeições. Às vezes a gente come com tanta pressa que a gente nem percebeu o que comeu, ou se você olhar no dia, você nem percebeu quais foram as refeições que você fez, o que você fez, não agradeceu quem fez as suas refeições, né? Então, isso tudo tem parte na nossa saúde, porque a nossa alimentação é aquilo que a gente está colocando dentro da gente, né? E será que eu só estou colocando o alimento ou estou colocando energia também? E que tipo de energia que eu estou colocando, né? Então, os dragões verdes, eles trabalham para a gente nessa compreensão, né, dessa energia, para que a energia seja o mais amorosa possível, o mais curativa possível, para você conseguir melhorar cada vez mais o seu dia a dia. E aí, por isso, o Rainbow aparece depois no final, né, para esse solstício, para trazer para você essa síntese, né, e ajudar você a entender o que você criou nesse período, e aí conseguir usar o inverno para encerrar alguns ciclos que precisa. E aí começar outros ciclos a partir daí, mas normalmente os novos ciclos começam na primavera, né? Então começam em setembro. Mas pelo menos para você poder já começar dentro dos ciclos das estações, aproveitar esse momento do que a estação pode te oferecer de melhor, né? Que é exatamente esse processo de encerramento, rejuvenescimento, reestruturação. E normalmente é nesse período que o pessoal faz, né, o projeto academia, né, para ir chegar no verão tá bem. Então é aquele momento que a gente põe para fazer uma reciclagem de tudo da gente e também, quem sabe, da nossa saúde, né, deixar nossa saúde 100% aí nesse processo. E agora a gente vai vibrar então para todo mundo a equipe Dragon Healing, a equipe de Rainbow, Emerald e Green, tá bom?
a gente sempre lembra que dragão é energia, né? Então, quando a gente está nessa energia, a gente pede que a energia que vem através do som possa vibrar por todo o seu campo energético, por todo o seu campo de consciência, para ajudar você a se conectar a mais amor, a mais saúde e também a sua sabedoria interior. Quando a gente melhora a nossa sabedoria interior, o corpo também pode melhorar o seu processo de cura. Em alguns lugares a gente chama isso de elemental do corpo ou o inato, né? Então, Cryon fala do inato. E aí a gente melhora e reforça o nosso inato para que o nosso inato também possa melhorar os nossos aspectos de saúde, os nossos aspectos de consciência, de reestruturação corporal. E esse inato ajudar a restaurar na energia original do nosso corpo a estrutura do nosso corpo saudável, né? Então você também pode pedir ao seu inato para que ele ajude nos seus processos de reestruturação, de autocura, de processos principalmente da imunidade, né? Melhorar os seus processos de imunidade e proteção. Então tem muita coisa em saúde que a gente pode trabalhar, que a gente pode falar. Se vocês depois quiserem que a gente traga mais sobre esse assunto, vocês mandam mensagem lá pra gente. Nas nossas redes sociais é o Hathor_Spaco ou Spaco Hathor, tudo junto, no YouTube, né? E também mandar pra gente no WhatsApp no 11 967 67 48 41, 11 967 67 48 41. Se você se interessou pelo curso que vai ter dia 5/7, né, do Dragon Healing, manda mensagem pra gente para você conhecer melhor essa egrégora maravilhosa de cura. Também vai ter agora, eu chamo de conselho kármico, mas agora eu chamo de conselho do propósito, né? Porque além de limpar o karma, talvez agora a gente já precise começar a trabalhar o nosso propósito. Isso eu vou falar mais na semana que vem, mas não deixe de ouvir ou de assistir também. Vai ser no dia 30, que é o Conselho do Propósito, para que a gente possa limpar a energia do nosso karma e nos conectar àquilo que a gente veio fazer de melhor aqui nesse momento e nesse mundo, né? E dia 9/8 a gente vai ter o desenho com os mentores, né? Junto com o Jorge Paiva. E dia 16, Dragon Coach. Então tem bastante coisa, né, para vocês conhecerem, falar. Gente, esse fim de semana tá bem cheio de coisas para fazer, mas que vocês cuidem bastante da sua saúde e traga muita energia de saúde e energia verde para vocês, tá bom? Gente, até mais. Muito obrigada, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.